O que é simbiose? Duas ou mais pessoas que vivem de maneira e se relacionam de uma maneira como se eles fossem uma pessoa só. E um depende completamente do outro. Essas duas ou mais pessoas não conseguem viver de maneira independente do ponto de vista emocional. Uma depende da outra. Na simbiose, as pessoas se relacionam como se elas fossem uma pessoa só. Elas não estão funcionando com a sua capacidade emocional plena. Elas funcionam como se estivessem funcionando só uma parte delas, e a outra parte é a outra pessoa que completa, que faz. Elas não estão vivendo na sua capacidade emocional plena. Qual o problema da simbiose? Se eu estou num relacionamento simbiótico, seja no casamento, seja no trabalho, seja no relacionamento social, eu vou me frustrar mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque existe uma parte dentro de mim que eu estou desligando, porque quem vai fazer o papel dessa parte é o outro. Então, eu não vivo plenamente e a outra pessoa também não vive. Então, se nós estamos num relacionamento simbiótico, mais cedo ou mais tarde nós vamos perceber que nós estamos vivendo infelizes, frustrados, ressentidos, magoados. Se você está num relacionamento onde a maior parte do tempo você está ressentido, ou você está frustrado, ou você está magoado, você não consegue desfrutar de alegria, muito provavelmente você está num relacionamento simbiótico. E o relacionamento simbiótico, na análise transacional, é representado como aparece aí. Lembre-se que cada pessoa é representada pelo PAC. São os nossos estados de ego. O P é do pai interno, o A é do adulto e o C é da criança. No P estão os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos que nós gravamos, copiamos dos nossos pais, ou figuras de autoridade da nossa infância. Então, no nosso pai interno, estão os nossos valores, estão as nossas regras. No adulto, estão os pensamentos, sentimentos e comportamentos baseados na lógica, baseados na razão, voltados para a realidade presente, voltados para o aqui e agora. O adulto é o único lado da nossa personalidade que é plenamente consciente. E a nossa criança interna envolve os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos revividos da infância. A maior parte da nossa energia psíquica, onde vocês acham que está? Está no adulto? Está no pai? Ou está na criança? O que vocês imaginam? Intuitivamente. É na criança. A maior parte da nossa energia, ou seja, se você não contar com o apoio da sua criança, muito provavelmente você não vai conseguir fazer as coisas. A nossa criança, que é quase inconsciente na sua totalidade, se ela não gostar de algo, ela consegue sabotar, ela boicota, arranja um jeito de boicotar. Por isso que na pessoa plenamente saudável, do ponto de vista emocional, o nosso adulto precisa não só estar em contato com o ambiente externo, ele precisa olhar para dentro para ver como está a sua criança e como está o pai. Eu só consigo viver bem emocionalmente se eu estou com o meu adulto funcionando bem. Então, o meu adulto vai olhar para a realidade externa, vai avaliar se existe alguma necessidade que eu preciso fazer agora. E o meu adulto vai olhar para o meu pai, revisar os valores e as regras internas do meu pai, porque as nossas regras estão no pai, né? E o meu adulto vai olhar para a minha criança e vai ver se tem necessidades que precisam ser satisfeitas. Então, eu vou ter que satisfazer todas as minhas necessidades? Claro que não. A gente vai olhar para a nossa criança e vai ver se existem necessidades que são adequadas para serem
preenchidas. Então, por exemplo, se eu quero comer sorvete e eu estou no meu ambiente de trabalho, deixar os pacientes esperando, eu vou aqui na frente comprar um sorvete. Tá calor, então eu vou chupar meu sorvete, não estou nem aí. A minha criança quer chupar sorvete, mas o meu adulto vai dizer, não, agora não é adequado. Tem certas coisas que o meu adulto vai dizer, não, isso de jeito nenhum. A gente vai estudar outras maneiras de satisfazer certas necessidades. Mas isso não pode. O nosso adulto não vai concordar com tudo que está na criança. É por isso que a gente precisa sempre estar no adulto, porque se a gente deixar o adulto de lado e a criança assumir a personalidade, a gente vai fazer um monte de bobagem. O adulto contaminado, ele pode estar contaminado com valores e crenças errados do pai interno e pode estar contaminado com medos e desejos da criança. Por exemplo, se eu chego aqui e falo, mulher não presta, ou homem é tudo igual. Isso é um adulto, se eu acredito nisso, sou um adulto contaminado. Contaminado por quê? Pelo pai interno. Pai não ok. Por quê? Eu não nasci acreditando que homem ou mulher não presta. Eu não nasci com essa crença. Essa crença vem de algum lugar. E ela foi introjetada no meu pai. Ela foi introjetada no meu pai interno. Alguém me transmitiu. Ou meu pai, ou minha mãe, ou alguma figura de importância da minha infância. Alguém me transmitiu uma bobagem dessas. Qual é o papel do adulto? Constantemente reavaliar as crenças, valores e regras que estão no meu pai interno. Então, eu vou chegar à conclusão de que algumas regras que eu sigo não fazem sentido. Essa pessoa que está falando mal de quê? Vamos supor. Ela, quando era bebê, ela nasceu acreditando nisso? Não. Ela aprendeu isso do ambiente que a cercou. Não é? Ela conviveu muito provavelmente com pessoas que para ela foram importantes, foram influentes, que transmitiram para ela esse conceito. Onde que está essa ideia? No pai interno. Enquanto o adulto dela não refletir sobre esse pensamento, o adulto dela vai estar contaminado com essa ideia. Agora, na terapia, ela vai ter a possibilidade de revisar as ideias do pai, os valores do pai, as crenças do pai, as regras, né? Eu falo pai, mas lembrem-se, pai é pai, mãe, avô, são todas as figuras de importância para essa pessoa. E aí na terapia ela vai falar, gente, como eu fui acreditar numa bobagem dessas? E geralmente a pessoa que busca a terapia é porque ela percebe que precisa reformular. E se você está aberto para a mudança, é muito mais fácil você refletir. Mas vamos voltar para a simbiose. O que acontece na simbiose? Então, enquanto uma pessoa com uma personalidade bem funcionante, integral, funciona o pai, o adulto e a criança, na simbiose, a pessoa entra só com um dos estados de ego. Não entra com todos os estados de ego. Ela entra com o seu pai, o seu adulto, e o outro entra com a criança. Por exemplo, aquele casamento entre um marido que toma as decisões e soluciona os problemas da casa, mas ele não consegue sentir. Ele não consegue sentir afeto. Ele não consegue chorar. Ele não consegue rir. Ele não consegue desfrutar da vida. Mas a esposa não decide nada. É aquela criancinha toda afetuosa e que ri, que chora. Ela é a criança dele. Então ele entra com o pai, o adulto, e a esposa, por exemplo, entra com a criança. Imagina você depender do outro, para o outro tomar as decisões. Vai chegar uma hora que você vai falar, peraí, mas eu não sou burro. Por que eu não posso decidir? Por que eu não posso pensar o que é melhor para mim? Então, esse tipo de relacionamento, concordo que é muito frequente isso. Mas ele gera relacionamentos frustrantes. A pessoa pode estar 50 anos casado dessa maneira. Mas qual é a qualidade dessa relação? Não é? Como é que essa simbiose é mantida na prática? Como ela se manifesta? Ela se manifesta através dos comportamentos passivos, que são esses 4 comportamentos que vocês vão ver
listados: inércia, superadaptação, agitação, incapacitação ou violência. Você vai perceber uma coisa: se você apresenta um desses 4 comportamentos, muito provavelmente é porque você está vivendo um relacionamento simbiótico. Então, por que chama comportamento passivo? Porque é um comportamento que eu faço para não resolver o problema. Se eu tenho um problema e eu resolvo, eu usei minha capacidade para resolver, mas no comportamento passivo, eu não resolvo o problema. Eu mantenho o problema para que a simbiose não se desfaça. A inércia, o que é inércia? Eu não faço nada. Inconscientemente, é uma maneira de forçar o outro a resolver o problema para mim. Essa simbiose pode ser com pessoas que já morreram, viu? Eu posso ser um viúvo, minha mulher morreu há 30 anos e eu ainda estou num relacionamento simbiótico com ela. A simbiose é uma fantasia. Você vive como se a outra pessoa que já morreu ainda fizesse parte da sua vida. Pode ser com um ex. Por exemplo, eu posso estar casado com a minha esposa e eu vivo num relacionamento simbiótico com o meu ex, que eu não vejo há 20 anos. Então eu me comporto como se eu quisesse que ele estivesse vendo. Eu posso estar num relacionamento simbiótico com o meu pai. Meu pai pode ter morrido 40 anos atrás, mas eu ainda vivo como se ele estivesse presente para eu provar certas coisas para ele. Pode ser entre você e pode ser uma outra pessoa. Às vezes, essa pessoa é imaginária. Superadaptação. O que é superadaptação? Se eu estou em superadaptação, eu esqueço o que eu quero, eu esqueço quais são minhas necessidades e eu vivo para fazer as coisas que o outro quer, sem saber até se ele realmente quer. Você acaba fazendo coisas que não te pediram e você faz achando que você está agradando a pessoa. Você nem sabe se a pessoa precisa disso. Como se eu tivesse feito uma leitura mental daquilo que eu imagino que ela quer. Agitação. O que é agitação? A pessoa emprega a sua energia mental para ficar agitado. O que eu vou fazer agora? Não, agora eu vou fazer isso. Quando você está agitado, você não resolve o problema. Você emprega energia que se dissipa. Qual é o objetivo do comportamento agitado? É justamente manter a simbiose. Para manter a simbiose, eu não resolvo o problema. Se eu resolvo o problema, eu fico autônomo. Eu posso ser simbiótico na minha vida afetiva. E na minha vida profissional, eu posso ser plenamente autônomo. Não é que a pessoa está em simbiose em todos os aspectos da vida. Por exemplo, eu posso ser um jogador de futebol, um craque. Eu domino tudo. Eu sei quando eu devo passar, quando eu devo driblar. No futebol, eu sou autônomo. Aí eu chego em casa, eu entro em simbiose com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu irmão, ou com meus filhos, ou com minha esposa. Então, você pode estar numa simbiose em alguns aspectos da sua vida, e não em todos necessariamente. O perigoso tipo de comportamento passivo é a incapacitação ou violência. A minha mente cria sintomas de doença. Então, eu posso desmaiar, eu posso ter uma crise de birra violenta, eu posso quebrar a casa, eu posso agredir as pessoas, porque eu estou num comportamento de simbiose, num comportamento de passividade, em que eu me incapacito ou fico violento para manter uma simbiose. Às vezes a pessoa bebe ou se droga ou se machuca para manter um relacionamento simbiótico. A gente mantém a simbiose através dos comportamentos passivos. Qual é o mecanismo que sustenta os comportamentos passivos? É a desqualificação. É o ato de ignorar uma parte da realidade, ou às vezes toda a realidade. Quais são os tipos de desqualificação? Grave, é o mais doentio, é desqualificar a existência do problema. Ou seja, a pessoa vive um problema e ele ignora que aquele problema existe. Vou dar um exemplo. O exemplo mais
Claro que eu tenho o do alcoólatra, o alcoolista, né? Você bebe? Não, não bebo não. Se todo mundo vê que ele bebe, os filhos vêm e falam para você que ele bebe, a esposa fala que ele bebe, aí se pergunta para o cara, você bebe? Não, não bebo não. Ou o fumante, você fuma? Não. Você vive um relacionamento violento, a pessoa com o olho roxo, né? Cicatriz no rosto? Não, meu relacionamento não é violento não. Nega a existência do problema. O segundo tipo de desqualificação é desqualificar o significado do problema, ou seja, o valor do problema, né? Então, por exemplo, eu sou pai, os meus filhos estão chorando e eu digo assim, mas isso não é nada. Eu reconheço que o problema existe, mas eu não dou valor para o problema. O alcoólatra, por exemplo, que reconhece que bebe. Ah, doutor, eu sei que eu bebo, mas é social, tá, doutor? Não é nada sério, viu? Fica tranquilo. Ou a pessoa que fuma e diz, eu fumo um cigarrinho, mas nada sério, viu? Nem se preocupa com isso. Como é que é o seu relacionamento? Às vezes a gente briga, mas nada sério. E a pessoa está com um hematoma. O terceiro nível de desqualificação, eu reconheço que o problema existe, eu reconheço que o problema é importante, mas eu ignoro, eu não reconheço que esse problema tem solução. Então é como se eu dissesse assim, olha, eu sou alcoólatra, eu reconheço que eu bebo, eu sei que a bebida faz mal, mas nada pode ser feito para resolver meu problema. Não existe possibilidade de resolver o problema. O quarto tipo de desqualificação, eu reconheço que o problema existe. Eu sei que o problema é importante. Eu até reconheço que tem solução, mas eu acho que eu não tenho capacidade para resolver o problema. Os 4 níveis de desqualificação. Desqualificar a existência do problema, desqualificar o significado do problema, desqualificar a possibilidade de resolver o problema e desqualificar a habilidade pessoal para resolver o problema. Para a gente, como profissional de saúde, a estratégia é totalmente diferente dependendo do tipo de desqualificação. Por exemplo, se chega para mim um casal com o filho dependente químico e o casal chega para mim e fala, olha, a gente veio ver como está nosso colesterol e em momento algum eles tocam no problema do filho, eu posso acreditar que eles estão desqualificando a existência do problema. Ou eles podem trazer um filho na consulta e falar, olha, doutor, ele é dependente químico, mas tá tudo bem, ele só fuma um pouquinho usa um pouco de crack de vez em quando, mas a gente não está nem preocupado com isso. O mais grave é quando a pessoa desqualifica a existência do problema. O mais fácil de trabalhar é quando ela desqualifica só a sua habilidade pessoal. Porque quando ela desqualifica só a sua habilidade pessoal, às vezes só de você transmitir certas informações já muda a situação. Agora, quando a pessoa não reconhece a existência do problema, ou quando ela não reconhece a importância do problema, aí para a gente como profissional é muito difícil. Simbiose. 2 ou mais pessoas se relacionam e se comportam como se fosse uma única pessoa. Quais são os comportamentos que evidenciam o relacionamento simbiótico? São os comportamentos de passividade, inércia, superadaptação, agitação, incapacitação ou violência. Qual é o mecanismo que mantém os comportamentos passivos e o relacionamento simbiótico? Desqualificação. Quais são os tipos de desqualificação? Posso desqualificar a existência do problema, o significado do problema, a solubilidade do problema ou a minha habilidade pessoal para resolver o problema. Quando você percebe que as coisas são difíceis, você costuma escorregar para qual tipo de comportamento passivo? Você simplesmente fica na inércia, não faz nada para resolver o problema, ou você se superadapta, faz o que os outros querem que você faça na sua imaginação, ou você fica agitado, fica andando de um lado para outro, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ou você fica violento, se incapacita. E qual
geralmente é o mecanismo que você usa para desqualificar a realidade. Você desqualifica a existência do problema, você desqualifica a importância do problema, a possibilidade de resolver o problema, ou você só desqualifica a sua habilidade para resolver o problema. Começa a analisar os relacionamentos que você tem. Às vezes, nem fisicamente, mas na sua imaginação, com o ex, com um pai que já morreu, com uma mãe que já morreu. Qual é o tipo de relacionamento que você vive? Os mais intensos da sua vida. Os relacionamentos que realmente ditam os seus comportamentos. São simbióticos? Ou você é autônomo? Você está num relacionamento, mas você é autônomo. Você resolve os seus problemas, você administra as suas emoções e o outro também. Vocês simplesmente se complementam, mas são duas pessoas autônomas. Procura verificar se existem comportamentos passivos na sua vida, ou na área profissional, ou na área afetiva, no relacionamento com amigos. Procura avaliar se você está desqualificando algum aspecto da sua realidade.